Se você está frequentando ambientes em que você está sendo o tempo todo bombardeado de informações contrárias àquilo que você tem em você mesmo, a tendência é que isso te derrube. Porque são muitos bombardeios. Entenda uma coisa, meu querido, você que está me vendo aqui. Você não é super-homem. Você não é um super-herói. Eu e você somos falhos. Eu e você estamos suscetíveis a errar, a cair, a tropeçar. E a Bíblia vai nos ensinar que é o seguinte, que tudo aquilo que parece ser mal, nós temos que fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é aquilo que José fez na casa de Potifar. Perfeito. Qual era o ambiente da casa de Potifar? Um palácio. Potifar era alguém muito importante para o Egito. E aí chega a mulher de Potifar se engraçando para José. O que José fez? Correu, fugiu, porque parecia ser mal. Potifar tinha entregado para José todos os bens que ele tinha, tudo que ele possuía, ele confiou na mão de José. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dessa nova série top aí que a gente está fazendo, que é o que Deus mudou na minha vida dentro do canal FCast. É um projeto que Deus colocou no meu coração, da gente convidar pessoas para falar o que Deus mudou na vida dela, né? Trazer um testemunho, você conhecer histórias de transformação, histórias de mudanças mesmo, e você tá passando por aquele momento ali, poder realmente enxergar um outro lado, né? Sem título, nada disso, apenas pessoas falando com pessoas, e esse que é o mais legal, a gente poder aprender com pessoas. Eu tô aqui aprendendo a cada episódio, isso é muito bom. Estamos no segundo episódio, e eu acredito muito que toda pessoa carrega uma história. Isso é muito legal. Eu acredito que todo mundo tem uma história para contar e todo mundo merece falar a sua história. E às vezes não tem oportunidade, né, de contar um pouco da sua história, às vezes tem vergonha, às vezes nunca conseguiu falar e a pessoa passa ali por uma batalha, passa por um desafio que a outra pessoa precisa, porque a sua história talvez seja a resposta de oração de alguém. Isso é muito forte. E hoje, no segundo episódio, trouxe meu pastor Paulo, que eu tenho um carinho muito especial, irmão. Obrigado a você pelo convite. Tamo junto. Muito obrigado. E eu conheço você como pastor Paulo, né? É a sua história. Mas eu queria hoje conhecer o Paulo mesmo, sem pastor. Um pouco da sua história, da sua vida. Eu sei que você é filho de pastor. Você tem, para a glória de Deus, quantos anos de ministério? A vida toda, né? No Evangelho, graças a Deus, para a glória de Deus. Graças a Deus. Sempre, mas sempre. Com várias idas e vindas, enfim, essas coisas a gente vai passando pelo caminho, né? Perfeito. E conta aí um pouco da sua infância. Bom, vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo convite. Perfeito. Parabenizo aí por esse tema, por essa temática. Com certeza vai alcançar muitas vidas para a glória de Deus. E falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sou o primeiro filho de um casal que a história deles em si já mostra a mão de Deus. Meu pai é do interior da Bahia, de Jaguaquara, sudoeste da Bahia, ali perto de Jequié, Vitória da Conquista. Meu pai nasceu ali. Minha mãe nasceu em Aracaju, Sergipe. Eles foram se encontrar em Salvador. Meu pai tinha saído do interior para buscar uma condição melhor de trabalho, veio para Salvador em busca de melhor condição de vida. Meu avô tinha sido transferido, ele tinha passado no concurso da Chesf, foi trabalhar em Paulo Afonso, na construção lá da barragem de Paulo Afonso, da represa de Paulo Afonso, depois foi transferido para a sede em Salvador. Aqui eles tinham um casal de amigos em comum, que moravam em Cajazeiras. E aí esse casal convida os dois para uma festa, para uma comemoração. E ali eles se conhecem, e ali eles começam a conversar, e naquela época não tinha a facilidade como se tem hoje, de contato e de conversa. E eles começaram a conversar, começaram a namorar, depois de muito tempo se casaram. E meu pai é filho mais novo de 10 irmãos no interior da Bahia. Filho de pais cristãos. Depois que ele entrou na adolescência, ele optou em escolher um outro caminho, e seguir um caminho longe dos caminhos do Senhor. E dentro desse caminho ele veio morar em Salvador. Minha mãe é filha de pais católicos. Veio para Salvador, os dois se encontraram. E o mais interessante disso tudo é que minha mãe que recebe um convite para ir na igreja. Que na época, a Igreja Batista do Caminho das Árvores estava realizando cultos no Centro Empresarial Iguatemi.
E ali eles vão para aquela igreja, eles já casados, tinham um ano de casado. Eu estava na barriga de minha mãe nessa época, e minha mãe estava grávida de 3 ou 4 meses, e minha mãe incentiva meu pai a voltar para os caminhos do Senhor, e ela encontra o caminho do Senhor. E aí começa a minha história. Eu nasço depois, no mês de setembro, e aí a gente começa a ter uma infância de muita luta. A gente nunca passou necessidade, mas a gente também não era uma família rica. Então meu pai era representante comercial de medicamento, minha mãe era professora, e a gente sabe que professor não é uma profissão tão abastada financeiramente, infelizmente, né? E aí eu começo a crescer, me desenvolver, vem minha irmã logo em seguida, dois anos depois. Mas graças a Deus num lar com muito amor, com muita unidade, com muito respeito. Eu nunca vi meus pais brigando, por exemplo. E nesse lar a gente foi crescendo e foi se desenvolvendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do lar, né? Eu vejo que você é uma pessoa que tem uma paz, assim, né? Uma pessoa mais tranquila. E isso, com certeza, é influência do lar que você foi criado. Não tenho dúvida. Meu pai talvez você não tenha conhecido, o Wesley chegou a conhecer. O Wesley é o próximo convidado, só para vocês saberem quem é o Wesley que eu tô falando. Meu pai era uma pessoa extremamente tranquila, dócil, de uma doçura muito, muito impressionante, assim. Uhum. Na forma de tratar, de relacionar com as pessoas. Por isso, eu volto a te falar, eu nunca vi meu pai brigando com minha mãe em casa. Se eles tinham seus atritos, não eram na nossa frente. Eles sempre se preocuparam em nos blindar dessas discussões. Então a gente nunca viu, a gente só via eles bem um com o outro, um respeitando o outro, sem nada que pudesse desabonar a conduta deles, né? E eu me lembro que a gente, como eu falei anteriormente, a gente não veio de um lar de família abastada. Durante um tempo, meu pai tinha conseguido uma casa lá no bairro de Cajazeiras, naquela construção da Urbis lá de Cajazeiras. E aí, depois de um tempo, ele falou: não, isso está muito distante de tudo mais, do nosso trabalho, da igreja, que a gente já congregava já na igreja no Itaigara. E aí, ele optou em vender esse apartamento e a gente foi morar na casa de minha avó. Então, imagine para meu pai morar na casa da sogra, meio que de favor, mas com muito amor. Então, a gente meio que não sentia essas dificuldades, porque o amor que tinha na nossa casa, na nossa família, era algo muito marcante e ocupava qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de lugar de frustração ou de inquietação por estar naquela situação. Minha avó é uma ainda, né? Porque ela ainda está viva, é um grande alicerce na nossa vida, né? Porque a gente era criança, meu pai ia trabalhar, minha mãe ia trabalhar, muitas vezes a gente ficava com nossa avó depois que voltava da escola. E o amor da família é algo muito importante, porque muitas vezes essas frustrações e essas dores acabam criando marcas, e se não houver um ambiente de amor e de cuidado na família, você pode acabar sofrendo no futuro, né? E vem cá, você que veio de um lar cristão, aí teve algum momento da sua caminhada que você sentiu um esfriamento? Cara, falando assim, com muito sacrifício na minha infância ainda, um pouquinho, eu me lembro que meus pais fizeram um sacrifício muito grande para me colocar numa ótima escola aqui em Salvador. Não vou aqui fazer propaganda porque a Uhum. escola ainda existe até hoje, Certo. mas numa ótima escola em Salvador. Mas não era uma escola que professava as mesmas diretrizes que a gente tinha na igreja. Então aquilo estava começando a mudar o meu caráter. Então, como eu falei para vocês, a gente não morava a gente não tinha muita riqueza, né? A gente não tinha isso. Meu pai tinha um carrinho antigo, na época, eu me lembro, um Escort vermelho. Um Escort Hobby vermelho. Você que gosta de locar o carro, talvez você nem lembre o que é. Depois você veja o que é um Escort Hobby vermelho. E os meus colegas de escola, como eu falei, era uma ótima escola em Salvador, só tinham carrões, carros BMW, Audi, enfim.
E eu cheguei a um tempo, nessa caminhada, né, ainda na infância, de ter vergonha de meus pais irem me buscar na escola ou de me deixarem na porta da escola. E aí é que eu falo que o amor da família é muito importante, porque eu estava começando a mudar os meus princípios, os meus valores. E eles falaram assim: não, a gente vai tirar você da escola e a gente vai colocar você lá no Colégio Batista. Aí, da quinta série ao terceiro ano, eu estudei no Colégio Batista Brasileiro. E aí eu fui formado não apenas como cidadão e como um estudante, mas fui formado também nos meus princípios e valores. Quando eu chego na faculdade, e aí você, não sei se você passou por faculdade, faculdade é de verdade uma universidade para o cristão. Uhum. Porque lá você está tendo acesso a tudo de bom, de conhecimento, de ferramentas, de sabedoria, de ciência, mas também de tudo aquilo que é bandeja de perdição. Uhum. Então eu tinha amigo de tudo que era jeito na faculdade, de tudo que era jeito mesmo, que você possa imaginar. E é claro que você, nessa caminhada, você começa a ir a alguns ambientes, a frequentar alguns lugares, que você começa a perceber, olha que lugar legal, que lugar prazeroso, e aí você começa a mudar as suas prioridades. Você deixa de ter a sua prioridade mais no convívio com os seus irmãos na igreja, com seus amigos da igreja, e começa a ter um convívio com outras amizades. E essas amizades começam a querer esfriar você, a falando assim: olha, você está indo na igreja por conta de quê? Olha que negócio mais legal que tem aqui para você fazer agora. E nessa época de faculdade eu comecei a trabalhar também. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17, 18 anos. Eu já estava trabalhando de carteira assinada com 18 anos, por exemplo. E aí você começa a ter um salário, e aí você começa a querer usufruir de algumas coisas, começa a ter outras prioridades. E aí é claro que você acaba esfriando. Não vou dizer a você que nunca aconteceu, porque já aconteceu. Mas todas as vezes que isso acontecia, o amor da minha casa, da minha família, o cuidado que eles tinham com a minha vida, com a vida da minha irmã também especificamente, e os amigos também, e a igreja, o pastoreio na igreja sempre me ajudou a sempre voltar a me reaquecer, a sempre voltar a buscar os caminhos corretos do Senhor. Você falou aí uma coisa, uma chave que eu queria até que você explorasse muito isso, sobre o poder do ambiente que você está. Cara, ambiente é muito importante. Se você está frequentando ambientes em que você está sendo o tempo todo bombardeado de informações que contrárias àquilo que você tem em você mesmo, a tendência é que isso te derrube. Porque são são muitos bombardeios. Entenda uma coisa, meu querido, você que está me vendo aqui. Você não é super-homem. Você não é um super-herói. Eu e você somos falhos. Eu e você estamos suscetíveis a errar, a cair, a tropeçar. E a Bíblia vai nos ensinar que é o seguinte, que tudo aquilo que parece ser mal, tudo que parece, não precisa ser mal não, só precisa parecer ser mal, nós temos que fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é aquilo que José fez na casa de Potifar. Perfeito. Qual era o ambiente da casa de Potifar? Um palácio. Potifar era alguém muito importante para o Egito. E aí chega a mulher de Potifar se engraçando para José. O que José fez? Correu, fugiu, porque parecia ser mal. Potifar tinha entregado para José todos os bens que ele tinha, tudo que ele possuía, ele confiou na mão de José. Aí chegou a mulher de Potifar. Aí José podia pensar assim: olha, peraí, ele me entregou tudo, tô na confiança dele em tudo. Ele nem vai saber disso aqui, não. Mas ele fugiu da aparência do mal. Ele, correu. Então, meu querido e minha querida, não existe super-herói, não existe super-crente, não existe. Nós somos suscetíveis o tempo todo a pedras na nossa caminhada, a dificuldades na nossa caminhada. Mas a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem ao Senhor é que se a gente tropeçar, cair, a gente tem alguém que possa recorrer e que possa se levantar. A gente sabe, Paulo, que na vida do cristão, todo momento, toda vez a gente tem um vazio. Não sei se você já passou por isso, né? Você sente aquele vazio, você sente aquele silêncio. Aí, às vezes, as pessoas que estão em casa, né? Tá, meu Deus, eu não sei, Deus não tá falando comigo, né? Tô sentindo um vazio. Você já passou por isso? Já. E esse é uma parte bem
impactante na minha vida. Uhum. Há 5 anos atrás, na época da pandemia, a gente teve diversas situações difíceis para todo mundo. Uhum. E nessa época, meu pai acabou adoecendo e depois foi para o internado, depois foi entubado. 20 e poucos dias depois, a gente recebeu a notícia de que ele tinha falecido. E meu pai, naquela época, minha mãe já cuidavam de uma igreja, já pastoreavam uma igreja, já cuidavam de pessoas. E aquela crise existencial veio para mim, do tipo, e agora? O que é que você vai fazer da sua vida? Isso, a minha mente, a minha alma falando comigo mesmo. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Porque a principal referência que eu tinha na minha vida de homem, de pastor, de família, Deus tinha levado. Deus tinha levado para habitar com ele. E aí a crise existencial vem. E aí, durante um tempo, eu falei assim: Deus, o que é que você quer que eu faça agora da minha vida? É para eu fazer o quê? É para eu tomar que direção? É para eu tomar que sentido? E eu não tinha resposta. Porque, na verdade, o que Deus queria era me formar, era me forjar, era me fortalecer, era me fazer um homem mais forte. E Deus não me respondia. Deus não falava absolutamente nada. E o silêncio vinha, e a angústia vinha. E só para você saber, nesse período, eu fui parar no hospital 2 vezes com crise de ansiedade, achando que eu estava infartando, que eu ia morrer. Cheguei no hospital falando assim: olha, eu tô infartando. A primeira vez eu cheguei no hospital e falei assim: olha, eu tô infartando. Automaticamente a mulher me colocou na triagem, já fez abriu o acesso, já fez, botou os eletrodos, fez tudo, me levou para emergência, passar lá, não chegou a ser a vermelha, foi a laranja. E aí falou assim: olha, você não tá tendo infarto, fique tranquilo, você tá tendo uma crise de ansiedade. E aí, depois de um tempo depois, isso veio de novo em mim. E eu fui para o hospital, mas aí eu já estava mais. Eu já sabia o que era especificamente. E eu vou dizer a você, não foi fácil, porque você se sente. Como é que eu posso dizer? Sem controle. Por quê? Porque Deus estava me tratando, Deus estava me curando. Durante esse tempo que eu acabei perdendo meu pai, a gente teve que meio que vestir uma capa de super-herói. Por isso que eu falo pra você, não existe super-herói, não existe super-crente. Você acaba vestindo uma capa para proteger minha mãe, para proteger minha irmã, e daqui a pouco a sua mente começa a trabalhar de uma forma que você tá tão acelerado, pensando em tantas coisas ao mesmo tempo, que o seu corpo reage. E eu precisava entender que naquele momento Deus estava me tratando, Deus estava me polindo, Deus estava me colocando no fogo mesmo para me lapidar, para me formar, para me forjar. E depois que Deus fez essa mudança na minha vida, me deu uma direção, me deu um caminho, me deu um norte, foi me dando, foi me entregando, foi me confirmando. Esse entregando e confirmando foi palavra? Como é que foi essa Foram de várias comunicação? formas. Às vezes Deus fala com a gente de maneira muitas vezes inesperada, às vezes num louvor que toca naquela hora, na rádio, às vezes na sua playlist lá do seu aplicativo de música, toca um louvor que responde aquilo que você está passando naquele momento. Rapaz, semana passada foi engraçado. A gente botou o despertador pra orar 3 horas, né? Aí na hora que tocou o despertador, aí eu fiquei assim, eu falei, pô, tô cansado, tô com uma preguiça. Aí tocou a música, aquela música de Thales Roberto, eu escolho Deus. Eu falei, Aí. já entendi, sim, uma mensagem. É isso aí. Então, assim, os vazios existenciais, por conta do silêncio de Deus, eu não vou dizer a você que eles não vão vir, mas a diferença é que você pode confiar, e você tem quem confiar. O silêncio de Deus não significa que você está sozinho. É muito diferente quando você está sozinho do que quando ele não quer te responder. Na verdade, ele não quer te responder não é porque ele é mal com você. É porque ainda não é o tempo de você viver aquilo que está prometido. Você precisa passar por um processo para que você possa alcançar a promessa que ele já fez para você. Só que a gente, eu, você, as pessoas que estão nos assistindo,
muitas vezes a gente não quer o tempo. A gente não quer viver o tempo. Nós somos a geração do McDonald's, em que em 3 minutos você tem um hambúrguer pronto na sua mão para você comer. A gente não quer esperar o hambúrguer artesanal, esperar 15, 20 minutos ficar pronto para você comer. Aham. Você quer o de 3 minutos. A gente quer as respostas de Deus no fast food, da nossa forma. Talvez lendo um devocionalzinho por dia. Talvez fazendo aquela oraçãozinha de 1, 2 minutos que você faz no seu dia. E o que Deus quer de nós é que Ele quer se falar conosco, mas Ele diz assim, olha, achegai-vos, pois, a mim. E aí, quando você se achegar a mim, eu me achegarei a você. Então, se você está se sentindo vazio, muitas vezes, o que Deus nos promete é se achegue a Ele, se aproxime dEle, porque aí Ele vai se aproximar de você. E aquilo que está te fazendo machucado, aquilo que está te fazendo ferido, aquilo que está te causando dor, Ele vai tratando, vai curando no tempo dEle, da forma dEle, da embalagem dEle. A gente quer muitas vezes, viu, Alex? As bênçãos de Deus, mas a gente também quer a embalagem que a gente quer. A gente não quer nem que Deus prepare a embalagem certa pra gente. A gente quer a bênção, a gente ainda quer dar a embalagem, a gente ainda quer o tempo certo. Mas Deus age de maneira diferente nas nossas vidas. É por isso que Ele é Deus e a gente é tão falho e tão limitado, né? Como assim, embalagem? Dá um exemplo aí. A gente quer viver, abrir um negócio, abrir uma empresa. A gente quer viver, empreender, a gente quer realizar, a gente quer fazer. Mas aí Deus fala assim: olha, tudo bem, você vai conseguir fazer. Mas para você fazer, eu vou te entregar dessa forma aqui, ó. Pode ser? Aí você muitas vezes fala assim: não, Deus, não quero dessa forma, não. Eu quero dessa forma. A gente quer a bênção, mas a gente quer que a bênção aconteça da nossa forma. No tempo que a gente quer, da maneira que a gente quer. Mas Deus, ele é muito maior, muito melhor. Os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela pode não ser boa pra gente. Ela pode não ser perfeita para nós. Ela pode não ser agradável para nós. Mas a vontade de Deus, o que a palavra de Deus nos garante, é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você falou sobre se aproximar de Deus. E aqui entra em uma pauta de que as pessoas falam, tá, mas eu tô próximo de Deus, só que eu tô em casa. A geração do crente que diz que não é legal ir para a igreja, ou que dá para congregar em casa, que ela tem Deus na casa dela. Eu tava ontem, inclusive, com uma pessoa que ela falou para mim, eu já fui da sua igreja. Eu falei, e aí? Ela, não, agora eu decidi que eu prefiro congregar em casa. E a pessoa, ela congrega em casa. O que é que você tem a falar sobre isso? O Salomão, em toda a sua sabedoria, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. A gente usa muito essa palavra quando vai ministrar sobre casamentos. Mas aqui ele está falando de relacionamento. Se eu tenho um cordão, ele é mais frágil de ser quebrado. Quando eu tenho 2 e eles se entrelaçam, quando eu estou entrelaçado com um irmão, com um companheiro de jornada na igreja, é muito mais difícil desse cordão se romper. E quando esse cordão ele está entrelaçado, quando eu estou em unidade, quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, aí o terceiro cordão se une a nós, que é o próprio Deus. Então, quando eu estou em unidade com os meus irmãos, em comunhão com os meus irmãos, Deus vem e se junta a nós. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei presente. Então, se eu tenho 2 reunidos, o terceiro vem. E esse cordão não se rompe facilmente. Então, o recado que eu deixo para você é, se você está sozinho na sua caminhada, o seu cordão é muito mais fácil de romper do que quando você está em comunhão com seus irmãos, assentado à mesa com seus irmãos, em comunhão com a sua igreja, sendo pastoreado, sendo discipulado, sendo ensinado. Independente da placa da igreja que você possa querer estar, mas esteja em comunhão, esteja em aliança, esteja em relacionamento. Eu lembro, Paulo, que você uma vez ministrou que eu guardei essa mensagem falando sobre as vozes, né? Você falou até de Gênesis, né? Quando Deus fala com Adão. A gente vive uma geração atual que existem muitas vozes falando ao mesmo tempo. Então, às vezes tem a voz de Deus,
Tem a voz do seu amigo, tem a voz da internet, então tem várias vozes. E essas vozes, elas tendenciam a pessoa ficar confusa, né? Como é que você falaria para uma pessoa, para diante de tantas vozes, você conseguir filtrar e escutar realmente a voz de Deus? Porque às vezes a voz de Deus ela não vai falar para você fazer o que você quer. E você vai ali tendenciando e ouvindo várias vozes ao mesmo tempo e você se sente perdido. Você fala assim, rapaz, eu tô perdido, não sei o que eu vou fazer. Essa ministração ela é bem interessante e o texto que Alex lembra é do momento em que Adão e Eva caem e aí eles se sentem, eles se olham e se veem sem roupa e aí eles se escondem de Deus. E aí Deus, como vinha sempre ter relacionamento com eles, Deus procura por eles e não os encontra e fala, Adão, onde estás? Aí ele responde da seguinte forma, a gente viu que a gente estava sem roupa e se escondeu com vergonha de você, Deus. E aí Deus fala assim: quem foi que disse a vocês que vocês estavam nus? Quem foi que disse a vocês que vocês estavam nus? A pergunta de Deus não era assim: o que foi que você fez, Adão? Não. É que voz você ouviu. Trazendo para nossa realidade hoje, como você falou muito bem, o que não faltam são vozes hoje. O que não faltam são pessoas falando caminhos, chaves, códigos. O que hoje não falta é isso. Mas qual é a grande diferença da voz de Deus? É a primeira diferença grande. É que a voz de Deus ela não te acusa. A voz de Deus, segunda, ela te traz paz. E a terceira diferença, ela te dá propósito. Ela te dá direção. Quando você entende que a voz de Deus ela não te acusa, quando você entende que a voz de Deus ela não te joga em rosto, quando você entende que a voz de Deus ela te dá propósito, você começa a entender como é a voz dele. Porque muitas vezes você pega as vozes da internet e fala assim: você não tem direito a tal coisa. Já começa assim, já começa lhe acusando sobre alguma coisa. Mas a voz de Deus ela não vai fazer isso. Por quê? Primeiro que Deus é pai. E o pai não vai lançar em rosto o seu pecado, o seu erro. Então qual é a diferença da voz de Deus para a voz do mundo? É que a voz de Deus ela vai te trazer paz, ela não vai te acusar e ela vai te devolver propósito. Então, quando você está dando ouvidos a diversas outras vozes, saiba que essas vozes elas vão te acusar, essas vozes elas não vão te trazer paz e essas vozes não vão te dar propósito. A única voz que não vai te acusar, que vai te trazer paz e vai te devolver propósito é a voz do seu Deus. Então, sintonize ao seu ouvido, sintonize a sua atenção à verdadeira voz que é a voz de Deus. E isso sim vai mudar a sua vida, tá? Não é o coaching A, B ou C, não é o curso A, B ou C, não é o... Enfim, o que tem aí hoje disponível para você, isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar verdadeiramente a sua vida é sintonizar os seus ouvidos à voz de Deus. Muita gente acha que quando você tem um encontro com Deus, que você tem uma transformação, tudo vai resolver imediatamente. Né? E a gente sabe que, na verdade, existe um processo ali de transformação das pessoas, né? De individual de cada um. E o que você acha que é a parte mais difícil da pessoa entregar, da pessoa abrir mão? A pessoa, um exemplo, ela tá... vamos botar aqui no mundo, né? Ela tá no mundão e aí ela decide, enfim, na igreja ali, ela tem um encontro com Deus e ela tem uma transformação. O que é mais difícil na sua visão, que já tem anos, a pessoa ela entregar de verdade? Cara, eu vou falar, sendo bem sincero, eu não tenho essa experiência de ter me desviado do evangelho. Uhum. Eu tive momentos de esfriamento. Eu fui morar em Belo Horizonte um tempo e estava recém-casado. Então, aquela vida de recém-casado que prefere ficar com a esposa, você já é casado também, do que querer sair de casa, enfim. Todo mundo entendeu o que eu tô falando. E aí você vai deixando de congregar, não vai conseguindo, talvez, criar um relacionamento e um ambiente de relacionamento no outro local. Então, assim, eu morava aqui em Salvador, sou daqui de Salvador, congrego na igreja desde que eu sou criança. E aí me vi num momento indo para Belo Horizonte, procurando uma igreja que eu me adaptasse um pouquinho melhor, eu com minha esposa. A gente demorou para fazer isso. E a gente foi esfriando, foi se distanciando, foi indo para os cultos online.
Mas aí Deus falou assim, Deus me trouxe de volta para cá e falou assim, olha, tô lhe levando de volta para sua cidade, numa situação melhor para você ainda, perto da sua família, na sua igreja. Então assim, Deus foi me trazendo de volta porque do jeito que eu estava conduzindo a minha jornada seria para um esfriamento, 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 até que eu ia me distanciar mesmo. Uhum. Olhando para trás e para essa jornada que eu passei, eu estava indo para esse caminho. Mas Deus me privou de viver isso. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Uhum. Mas voltando para as pessoas que estão nos assistindo agora, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia, sem dificuldades, sem lutas, sem processos. Não existe. O que existe é que nós não estamos só. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele habita no meu coração e no seu coração, nós também podemos vencer qualquer coisa, porque ele habita em nós. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas Deus é soberano, então ele pode simplesmente, num abrir e fechar de olhos, transformar toda a sua vida. Ele pode fazer isso, ele é soberano. Uhum. Mas também, em alguns casos, Deus vai fazer um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele pode levar algum tempo, sim. Mas a grande diferença é que a gente não caminha mais sozinho. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele começa um processo de mudança na nossa vida. A partir desse momento, ele nos chama de filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam, lhe deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Tem muita gente que engana o mundo dizendo que todo mundo é filho de Deus, mas apenas os filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. A partir deste momento e deste ato e dessa decisão, Deus começa a mudar a nossa vida. Deus começa a mudar a nossa história. Deus começa a mudar a nossa trajetória. Deus começa a nos dar direção, a nos dar propósito, a nos dar direção. E aí sim a gente começa a viver novidades de vida. Aquela vida passada vai começando a ficar para trás de verdade. A gente começa a esquecer as coisas do passado e começa a viver algo novo, constante novidade com o Senhor Jesus. Você deu Você falou, contextualizou muito bem, mas eu vejo que às vezes as pessoas elas querem achar que não, tipo assim, eu só vou quando eu tiver todo alinhado, né? Quando eu tiver tudo perfeito, eu vou. E você falou que não, que na verdade a mudança ela acontece depois que você tem um encontro com Deus e de forma natural e espontânea, né? E processual. Processual. Não é no estalar de dedos. É um processo. É um caminhado. Eu anotei uma pergunta aqui bem legal, que é o seguinte, ó. O que você ainda sonha viver com Deus? Poxa. Tem tanta coisa. Assim, a nossa mente é um campo muito fértil, né, para sonhos. Uhum. Já vivi coisas com Deus assim que eu nunca imaginei na minha vida. Dá um exemplo que aí eu fosse viver. de uma coisa muito boa. Cara, como eu falei pra vocês, eu sou filho de uma família de classe média para baixo. Uhum. Nunca tive facilidade financeira na minha vida, mas tinha um sonho. Tanto eu como minha esposa, a gente tinha um sonho, minha esposa especificamente, de conhecer a Disney. Eu tinha vontade de conhecer os Estados Unidos. Uhum. E de repente, de um dia para noite, a gente recebe uma palavra num evento que a gente participou, um presente profético, que era uma capa de guardar passaporte. Eu nunca tinha, nem passaporte eu tinha naquela época. E de repente Deus move o nosso coração, a gente pega um passaporte, tanto eu e minha esposa. Daqui a pouco Deus usa uma pessoa e fala assim: olha, vocês vão para os Estados Unidos. Como assim? Não tem menor condição, não tenho nenhuma perspectiva disso acontecer. E aí Deus move o coração e a gente realiza esse sonho. E a imagem que eu tenho é de minha esposa entrando no parque da Disney chorando, emocionada, porque ela estava realizando um sonho da vida dela. Nossa. E eu só consegui viver isso porque foi Deus, irmão. Porque se fosse depender de mim,
isso não aconteceria. Isso não aconteceria. E eu tive a oportunidade de ir. Deus foi tão maravilhoso ainda que me fez a oportunidade de ir outra vez. Aham. E já fui 2 vezes, porque a bênção de Deus ela é completa. Então, assim, isso é uma bênção, talvez, uma realização de um sonho. Mas eu nunca almejei ser pastor. Nunca. Meus pais são pastores. Uhum. Eu sei o que o pastor sofre, as lutas que o pastor passa, as privações que o pastor passa. Lá em casa, graças a Deus, nunca faltou comida. Nunca faltou. Mas quantas vezes num domingo eu queria ir na praia com meus pais, queria ir pro jogo do Vitória no Barradão, e não podia porque meus pais tinham que ir para a igreja, a gente tinha que ir para a igreja, e eu não queria isso para minha vida. Eu queria empreender, queria ter um próprio negócio, queria construir minha família, enfim. Mas os projetos de Deus são diferentes dos nossos. Os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. E há um tempo para cá, Deus me concedeu essa bênção de ser pastor. Para mim é uma bênção. Eu acato com muito temor e tremor. Aumenta muito mais a nossa responsabilidade Uhum. com as pessoas, com quem está à nossa volta. Mas. E eu só posso dizer que isso acontece na minha vida porque Deus é comigo. Porque se fosse depender de mim, eu nunca, digo isso de todo o meu coração, nunca quis isso para minha vida. Nunca. Mas os projetos de Deus são maiores do que os meus e algum propósito ele tem para me utilizar dessa forma e com essa missão. Forte. Tem uma frase uma vez que uma pessoa me falou, que eu não sei se você concorda, mas ela falou que os escolhidos não têm escolha, né? Nos escolhidos não tem escolha, é isso mesmo. A gente já tá chegando no final do nosso podcast. Pastor Paulo tem muita história para contar. A gente vai ter que fazer mais episódios. Porque é muita coisa mesmo. E pra gente finalizar, eu sempre falo assim: depois que Deus entrou na minha história, você completa. Depois que Deus entrou na minha história, eu nunca mais estive sozinho. Eu nunca mais caminhei sozinho. Eu acho que isso é a mensagem mais forte que você pode ter. Quando Deus entrar na sua história de verdade, você nunca mais andará sozinho. Você vai ter o melhor conselheiro da sua vida. Você vai ter o melhor guia da sua vida. Você vai ter o melhor professor da sua vida. E mais do que isso, você vai ter o melhor amigo da sua vida, que vai lhe dar os melhores conselhos. Tem muito amigo aí que não serve para dar conselho nenhum. Mas Jesus é o nosso, como foi profetizado por Isaías, que ele seria um maravilhoso conselheiro. Perfeito. Gente, valeu. Muito obrigado por mais um episódio. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, mandar para os amigos e até a próxima. Tchau, tchau.